Você conhece seus vizinhos? Tipo, realmente conhece? Sabe o nome deles, o que fazem, seus horários? Porque o que vou contar agora aconteceu com Amanda Oliveira, uma jornalista de 29 anos que morava em um apartamento em Curitiba, em setembro de 2022. Ela achava que conhecia todos os vizinhos do seu andar. Era um prédio pequeno, apenas 4 apartamentos por andar. O dela era o 302. Ao lado tinha o 303, onde morava um casal de idosos simpáticos. Do outro lado do corredor, o 301, onde vivia uma professora solteira. E o 304, bem, o 304 sempre esteve vazio, sempre. Até a noite em que Amanda ouviu alguém se mudando para lá. Até a noite em que ela conheceu o novo vizinho. O vizinho que, segundo o síndico, não existia. O vizinho que não tinha assinado nenhum contrato. O vizinho cujo apartamento oficialmente continuava vazio. Fique até o final, porque o que Amanda descobriu sobre quem ou o que estava morando ao lado dela vai fazer você trancar sua porta com 3 ferrolhos hoje à noite. E talvez, apenas talvez, verificar se seus vizinhos são realmente quem você pensa que são. Amanda se mudou para o edifício São José em março de 2022. Era um prédio modesto, mas bem localizado no bairro Água Verde, construído nos anos 80, com 10 andares e 40 apartamentos. Ela escolheu o lugar pela tranquilidade. Nada de festas barulhentas, vizinhos respeitosos, corredores sempre limpos. O apartamento 304, bem em frente à sua porta, estava vazio desde que ela se mudou. A síndica, Dona Marlene, havia mencionado que o proprietário morava no exterior e não tinha interesse em alugar. Prefere deixar fechado, ela disse, menos dor de cabeça. Amanda não se importou. Na verdade, preferiu assim, um vizinho a menos para se preocupar. Os outros moradores do terceiro andar eram tranquilos. Senhor Paulo e Dona Ivone, do 303, eram um casal de aposentados na casa dos 70 anos, sempre cordiais, sempre com um sorriso. Cristina, do 301, era professora de inglês, trabalhava muito, quase nunca estava em casa. Todos se cumprimentavam educadamente no corredor, trocavam amenidades no elevador e só. Vizinhança perfeita para quem valoriza a privacidade. A rotina de Amanda era previsível. Acordava às 7, trabalhava de home office até às 18 horas, fazia exercícios, jantava, assistia a algo e dormia por volta das 23 horas. Final de semana variava, mas geralmente ela saía para encontrar amigos ou ficava em casa descansando. Vida normal, vida tranquila. Até aquela quinta-feira, 15 de setembro de 2022. Amanda estava trabalhando quando ouviu sons vindos do corredor. Eram aproximadamente 14 ares. Sons de movimento, algo pesado sendo arrastado, vozes abafadas. Ela abriu a porta e viu 2 homens em uniforme de empresa de mudanças, carregando caixas para dentro do 304. Opa, alguém finalmente alugou, ela pensou. Bom saber. Esperava que fosse alguém tranquilo como os outros moradores. Ela tentou ver quem era o novo vizinho, mas os homens bloqueavam a visão da porta. Fechou sua porta e voltou ao trabalho. Mais tarde, por volta das 18 horas, quando saiu para jogar o lixo, notou que a porta do 304 estava fechada. A mudança havia terminado. Não havia tapete, não havia nome na campainha ainda. Apenas o número 304 na porta de madeira escura. Naquela noite, por volta das 22h30, Amanda ouviu batidas, não na sua porta, na parede. A parede que seu apartamento dividia com o 304. Eram batidas ritmadas. 3 batidas, pausa, 3 batidas, pausa. Como se alguém estivesse testando a estrutura da parede ou procurando algo dentro dela. Estranho, mas não alarmante. Talvez o novo morador estivesse pendurando quadros ou ajustando móveis. Ela ignorou e foi dormir. Na manhã seguinte, sexta-feira, Amanda saiu para comprar pão. No elevador encontrou Dona Marlene, a síndica. Bom dia, Dona Marlene. Vi que alguém se mudou para o 304 ontem. Finalmente alugaram? Dona Marlene franziu a testa. 304? Não, querida.
O 304 continua vazio. O proprietário não autorizou nenhum aluguel. Mas eu vi a mudança ontem. 2 homens carregando caixas. Impossível, Dona Marlene disse com convicção. Eu tenho as chaves de todos os apartamentos vagos e eu tenho a única cópia da chave do 304. Deve ter sido outro andar. Amanda ficou confusa. Não, Dona Marlene. Foi no meu andar. Eu vi claramente. Apartamento 304. A síndica balançou a cabeça. Amanda, querida, eu acho que você está confundindo. Talvez foi o 404, quarto andar. O layout é o mesmo. Talvez. Amanda concordou, duvidosa. Mas ela tinha certeza. Tinha sido o 3º andar. Tinha sido o 304. Quando voltou para o andar, Amanda parou em frente à porta do 304. Olhou atentamente. Não havia tapete. Não havia placa com nome. Mas havia algo diferente. Um leve cheiro, como de tinta fresca ou cola. Como se algo tivesse sido instalado recentemente. Ela pressionou o ouvido contra a porta. Silêncio. Silêncio absoluto. Nem o som de uma TV, nem passos, nem nada. Ela tocou a campainha. Nada. Tocou novamente. Nada. Talvez não tenha ninguém em casa, ela pensou. Mas algo estava incomodando. Ela bateu na porta do 303. Dona Ivone atendeu com seu sorriso gentil. Oi, Amanda. Tudo bem, querida? Tudo, Dona Ivone. Queria perguntar uma coisa. A senhora viu alguém se mudando para o 304 ontem? Dona Ivone pensou por um momento. 304? Não, querida. Eu e o Paulo passamos a tarde toda em casa ontem e não vimos ninguém. Por quê? Eu acho que vi uma mudança, mas não tenho certeza agora. Aquele apartamento está vazio há anos, Amanda. Desde antes de você se mudar para cá. Amanda agradeceu e voltou para seu apartamento, cada vez mais confusa. Ela tinha visto, tinha certeza absoluta que tinha visto. Mas se a síndica tem a chave, se os vizinhos não viram nada, ela estava ficando louca? Naquela noite, as batidas voltaram. 22h30 em ponto. 3 batidas, pausa, 3 batidas. Mas dessa vez mais alto, mais insistente. Amanda levantou da cama e colocou o ouvido na parede. As batidas pararam imediatamente. Silêncio total. Ela esperou. Nada. Voltou para a cama. Assim que deitou, as batidas recomeçaram. 3 batidas, pausa, 3 batidas. Como se alguém soubesse exatamente quando ela estava ouvindo e quando não estava. Ela bateu de volta na parede, irritada. Ei, tem gente tentando dormir aqui. As batidas pararam. Por alguns segundos, nada. Então, Amanda ouviu algo que congelou seu sangue. Uma voz, abafada, vinda do outro lado da parede, dizendo, desculpa. Amanda não dormiu direito aquela noite. Na manhã de sábado, ela decidiu resolver aquilo de uma vez. Desceu até a portaria. Bom dia, seu José. Queria perguntar uma coisa. Alguém pegou a chave do 304 recentemente? Para mostrar o apartamento ou algo assim? O porteiro, um homem de uns 60 anos que trabalhava ali há mais de 20 anos, balançou a cabeça. 304? Aquele apartamento não abre há pelo menos uns 5 anos. A síndica tem a chave, mas ninguém pediu acesso. E quinta-feira, por volta das 14 horas, o senhor viu alguma empresa de mudanças subindo? Seu José consultou o livro de registro. Quinta-feira, não. Nenhuma mudança registrada. Por quê? Algo errado? Não, só curiosidade. Amanda voltou ao apartamento cada vez mais inquieta. Aquilo não fazia sentido. Ela tinha visto claramente. Ou não tinha? Ela decidiu fazer um teste. Naquela noite, às 22h15, 15 minutos antes do horário usual das batidas, ela colocou seu celular gravando o áudio e o deixou encostado na parede. Às 22h30 em ponto, as batidas começaram. 3 batidas. Pausa, 3 batidas. Ela deixou gravando por 5 minutos. Quando ouviu a gravação depois, seu coração disparou. As batidas estavam lá, claras, inegáveis. Ela não estava imaginando. E tinha mais.
Entre as sequências de batidas, havia algo. Um som que ela não tinha percebido quando estava ouvindo ao vivo. Era como respiração, pesada, irregular. Como se alguém estivesse do outro lado da parede, batendo e respirando com esforço. No domingo, Amanda não aguentou mais. Ela pegou seu celular e tocou a campainha do 304. Esperou. Nada. Tocou novamente. Nada. Ela estava prestes a desistir quando ouviu passos, lentos, arrastados, vindo de dentro do apartamento. Alguém estava lá. A porta começou a se abrir lentamente. Uma fresta, depois mais. Então, Amanda viu. Era um homem. Aparentava uns 40 anos, cabelo escuro, um pouco comprido, barba por fazer. Vestia uma camiseta cinza simples e calça jeans. Ele tinha olheiras profundas e pele pálida, como alguém que não via o sol há muito tempo. Mas o mais perturbador eram os olhos. Olhos fundos, vazios, que olhavam para Amanda, mas pareciam olhar através dela. Sim, ele disse, sua voz rouca, como se não fosse usada com frequência. Amanda sentiu um arrepio, mas forçou um sorriso. Oi, desculpa incomodar. Eu sou a Amanda, moro no 302. Só queria dar as boas-vindas e me apresentar. O homem não respondeu imediatamente. Apenas olhou para ela, piscando lentamente. Obrigado, ele finalmente disse. Você é o novo morador? Amanda perguntou, tentando manter a conversa. Sou. Legal. Há quanto tempo você se mudou? Recentemente. As respostas eram curtas, quase robotizadas. O homem não oferecia nenhuma informação além do estritamente necessário. E ele não parava de olhar para ela daquela forma estranha, sem piscar. Qual é o seu nome? Amanda perguntou, começando a se sentir desconfortável. Uma pausa longa, longa demais, como se ele estivesse pensando na resposta. Daniel, ele finalmente disse. Daniel Souza. Prazer, Daniel. Bem, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só bater na minha porta, ok? Ele assentiu lentamente. Ok. E então, antes que Amanda pudesse dizer mais alguma coisa, ele fechou a porta. Não bateu. Apenas fechou suavemente, deliberadamente. Amanda ficou ali por alguns segundos, o coração acelerado. Havia algo profundamente errado com aquele homem, com a forma como ele falava, com a forma como ele olhava, com tudo. Ela voltou para seu apartamento e, pela primeira vez desde que se mudou, trancou a porta com todas as 3 trancas disponíveis. Naquela noite, Amanda não conseguiu dormir. Ficou pensando na conversa, em como ele demorou para dizer o nome, em como seus olhos eram vazios. Às 2 da manhã ela ouviu algo. Não eram batidas dessa vez. Era a porta do 304 se abrindo. Ela ouviu claramente o som da fechadura, o rangido das dobradiças. Então, passos no corredor, lentos, metódicos, parando em frente à sua porta. Amanda segurou a respiração, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que podia ser ouvido do outro lado da porta. Os passos ficaram ali, parados, por 1 minuto completo. Então, ela ouviu a maçaneta da sua porta sendo testada. Alguém estava tentando abrir, devagar, silenciosamente, girando a maçaneta para ver se estava trancada. Amanda se levantou da cama em silêncio, pegou seu celular e discou 190, pronta para ligar se a porta começasse a se abrir. Mas as travas seguraram. Depois de alguns segundos, a maçaneta parou de girar. Os passos recuaram. A porta do 304 abriu e fechou novamente. Silêncio. Amanda não dormiu o resto da noite. Ficou sentada na sala, com todas as luzes acesas, esperando o amanhecer. Na manhã de segunda-feira, ela desceu para falar com a síndica. Dona Marlene estava na portaria, conversando com seu José. Dona Marlene, precisamos falar. É sobre o 304.
De novo o 304, Amanda. Eu já te disse, está vazio. Não está. Tem alguém lá. Eu falei com ele ontem. Um homem chamado Daniel Souza. Dona Marlene e seu José trocaram olhares preocupados. Amanda, Dona Marlene disse calmamente. Vamos subir juntas e eu vou te mostrar. Vou abrir o 304 e você vai ver que não tem ninguém lá. Eles subiram. Dona Marlene puxou um molho de chaves da bolsa, procurou a chave correta e abriu a porta do 304. O apartamento estava completamente vazio. Não havia móveis, não havia caixas, não havia nenhum sinal de que alguém tinha estado ali. O chão estava coberto de poeira, claramente não perturbada há muito tempo. As janelas estavam fechadas, as cortinas antigas e rasgadas, cheiro de mofo e abandono. Viu? Dona Marlene disse gentilmente. Não tem ninguém aqui, querida. Está vazio há anos. Amanda ficou paralisada no corredor, olhando para dentro do apartamento vazio. Mas eu falei com ele. Ele abriu a porta. Ele disse que o nome dele era Daniel. Amanda, você está trabalhando muito? Dona Marlene perguntou preocupada. Está dormindo bem? Às vezes o estresse pode fazer a gente ver coisas. Eu não imaginei. Eu falei com ele. Mas nem ela mesma soava convincente agora. Ela puxou o celular. Eu gravei. Eu tenho uma gravação das batidas na parede. Ela abriu o aplicativo de gravação, procurou o arquivo de sábado à noite. Clicou em play. Todos ouviram. Mas não eram batidas. Era apenas silêncio. Silêncio completo por 5 minutos. Não. Isso não está certo. Eu ouvi. Eu gravei. Amanda estava à beira das lágrimas agora. Dona Marlene colocou a mão no ombro dela. Amanda, eu acho que você deveria ver um médico. Ou talvez tirar uns dias de folga, descansar. Está trabalhando demais. Amanda voltou para o apartamento em choque. Ela estava ficando louca, tinha imaginado tudo. Mas ela tinha certeza, tinha tanta certeza. Ela não trabalhou naquele dia. Ficou sentada no sofá, olhando para a parede que dividia seu apartamento do 304. E então, às 14h30, ela ouviu passos dentro do 304. Passos claros, caminhando de um lado para o outro. Ela correu para o corredor, abriu a porta. A porta do 304 estava fechada. Ela bateu. Daniel, eu sei que você está aí. Nada. Ela bateu mais forte. Abre a porta, por favor. A porta do 303 se abriu. Sr. Paulo saiu preocupado. Amanda, está tudo bem? O senhor não está ouvindo os passos dentro do 304? Sr. Paulo ficou quieto, ouvindo. Não ouço nada, Amanda. Como não? Está claro. Alguém está andando lá dentro. Amanda, Sr. Paulo disse gentilmente. Não tem ninguém lá. A síndica abriu hoje de manhã. Está vazio. Talvez você devesse descansar um pouco. Todo mundo estava dizendo a mesma coisa. Que ela estava imaginando, que estava estressada, que precisava descansar. Mas ela sabia o que tinha visto, o que tinha ouvido. Naquela noite, Amanda decidiu provar para si mesma que não estava louca. Ela configurou seu celular para gravar vídeo durante a noite toda, apontado para a parede, para capturar as batidas quando elas começassem. Deitou e esperou. 22h30. Nada. 22h45. Nada. 23 riu. Nada. Às 23h17, ela finalmente pegou no sono de exaustão. E foi quando aconteceu. Na gravação de vídeo, Amanda está dormindo. A câmera está em um ângulo que captura ela na cama e a parede ao fundo. Às 2h14, algo aparece no vídeo. A parede começa a distorcer. Não era ilusão de ótica. A superfície sólida da parede começou a ondular como água. E então, lentamente, uma figura começou a emergir dela, saindo da parede, atravessando a matéria sólida como se fosse líquida. Era Daniel, ou a coisa que se apresentou como Daniel. Ele saiu completamente da parede e ficou parado ao lado da cama de Amanda, olhando para ela dormir. Por quase 20 minutos, ele apenas ficou ali.
observando. Seu rosto estava diferente no vídeo, mais pálido, os olhos completamente negros, a boca aberta em uma expressão que não era exatamente um sorriso, mas algo tentando parecer um sorriso. Algo que tinha visto humanos sorrirem e estava tentando imitar, mas não entendia completamente como. Às 2h34, ele se inclinou sobre Amanda, tão perto que o rosto dele quase tocava o dela, e ele começou a cheirar, cheirando seu cabelo, seu pescoço, como um animal examinando presa. Então ele sussurrou algo. A câmera captou. Você é real. Você é tão real. Ele tocou o rosto dela delicadamente. Amanda se mexeu no sono, mas não acordou. Quando ela se virou, ele rapidamente recuou. E então, lentamente, ele voltou para a parede. A superfície ondulou novamente e ele foi absorvido de volta. A parede voltou ao normal, sólida, como se nada tivesse acontecido. Amanda acordou às 7, sentindo-se estranha, cansada, mas também observada, como se alguém tivesse estado muito perto dela. Ela checou a gravação da noite. Quando chegou na parte das 2h14, ela viu tudo. E então ela vomitou. Violentamente, correndo para o banheiro, esvaziando tudo. Aquilo não era humano. Aquela coisa não era Daniel Souza. Era algo que estava morando na parede, entre os apartamentos, entre os espaços. E estava usando o apartamento vazio como ponto de acesso. Amanda pegou algumas roupas, documentos importantes e saiu do apartamento em menos de 15 minutos. Não esperou, não avisou ninguém. Apenas saiu. Foi para a casa dos pais e, com as mãos tremendo, enviou a gravação para Dona Marlene com uma mensagem. Assista até o final. Tem algo no 304. Não é humano. Eu não volto. Dona Marlene assistiu ao vídeo 3 vezes. Então, chamou um padre e um especialista em fenômenos paranormais. Eles entraram no apartamento 304 e o que encontraram foi perturbador. Atrás de uma parede falsa no closet havia um espaço entre os apartamentos que não estava nas plantas originais. E dentro desse espaço havia coisas, roupas antigas, fotos, objetos pessoais, de diferentes décadas, de diferentes pessoas, como se algo tivesse estado coletando pertences de moradores ao longo dos anos. E na parede, rabiscado com algo que parecia carvão ou sangue velho, havia nomes. Dezenas de nomes, alguns datados dos anos 70, 80, 90. E o mais recente, escrito recentemente, ainda fresco. Amanda Oliveira, 302, 2022. O padre fez uma limpeza espiritual. O espaço foi lacrado, a parede reforçada com concreto. Mas ninguém quis mais alugar o 304 depois disso. E Amanda, ela nunca voltou. Mudou-se para outro bairro, outro prédio. Mas às vezes, tarde da noite, ela ainda acorda sentindo que alguém está olhando, que alguém está perto. E quando ela olha para as paredes do seu novo apartamento, ela se pergunta: será que tem espaços entre as paredes? Espaços que não estão nas plantas? Espaços onde coisas podem viver, observando, esperando, aprendendo como ser humano? Porque aqui está a verdade assustadora. Prédios antigos têm camadas, têm espaços entre paredes, túneis de ventilação, vazios estruturais que não deveriam ser grandes o suficiente para alguém se esconder. Mas são. E às vezes, algo encontra esses espaços, se estabelece e observa. Observa os moradores, aprende seus nomes, seus horários, seus hábitos e, ocasionalmente, quando sente confiança o suficiente, tenta interagir, tenta ser visto, tenta ser aceito como mais um morador. Porque o que você faria se descobrisse que seu prédio tem um morador extra? Um morador que não assinou contrato, que não paga aluguel, que não aparece no cadastro do síndico, mas que conhece você, conhece seus horários, conhece quando você está sozinho,
e que pode, a qualquer momento, atravessar a parede e entrar no seu apartamento enquanto você dorme. Então, da próxima vez que você ouvir sons estranhos vindo de um apartamento que deveria estar vazio, não ignore, não racionalize e, principalmente, não tente conhecer o morador, porque alguns vizinhos não são vizinhos, são coisas que aprenderam a imitar vizinhos. E uma vez que você as convida para dentro da sua vida, uma vez que você reconhece a existência delas, elas nunca mais vão embora. Verifique as plantas originais do seu prédio. Veja se todos os espaços fazem sentido, se todas as medidas batem. Porque se houver espaços não contabilizados, se houver paredes grossas demais, se houver áreas que não deveriam existir, talvez você não esteja tão sozinho no seu apartamento quanto pensa. E essa batida que você ouve às vezes na parede, talvez não seja cano, talvez não seja vizinho do outro lado, talvez seja algo dentro da parede, algo que está testando para ver se você responde, para ver se você reconhece. Porque uma vez que você responde, uma vez que você bate de volta, você iniciou um diálogo. E eles sempre vão querer continuar a conversa. Boa sorte dormindo hoje à noite. E se você ouvir batidas na parede, 3 batidas, pausa, 3 batidas, não responda. Por favor, não responda. E aí, você vai conseguir dormir no seu apartamento hoje à noite? Se você mora em prédio, principalmente prédios antigos, conta aqui nos comentários. Você já ouviu sons estranhos vindos de apartamentos que deveriam estar vazios? Já sentiu que tem alguém observando através das paredes? Se você teve coragem de assistir até o final e agora está olhando diferente para as paredes da sua casa, deixa aquele like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para mais histórias que vão fazer você ver os espaços comuns de forma diferente. E compartilha com aquele amigo que mora sozinho em apartamento. Vamos ver se ele vai ter coragem de ficar sozinho em casa depois de assistir isso. Eu vou ficando por aqui e lembra, nem todo espaço vazio está realmente vazio. Às vezes, eles estão apenas esperando. Um abraço e cuidado com quem você cumprimenta no corredor.